Eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória nada convencional dentro da biologia. Eu entrei na biologia pela biologia marinha, mas eu entrei já com medo, porque todo mundo falava que, nossa, o mercado de trabalho, é uma área muito difícil, E de fato não vou romantizar, tanto que eu trabalhei durante a minha vida muito com outras coisas e até hoje eu trabalho com outras coisas também, não trabalho só com a biologia. Se eu não tivesse escolhido a biologia, nenhuma das outras coisas teria chegado para minha vida e eu não teria a vida que eu tenho hoje, então eu não me arrependo em nenhum segundo da minha escolha. Ela foi uma escolha muito alinhada com quem eu sou. E uma coisa que eu falo muito também é nessa escolha, assim, nesse momento de decisão e até mesmo confusão para quem já se formou, como que você gosta de ser lembrada pelas pessoas? Porque eu amo ser lembrada dessa forma, eu amo que as pessoas veem baleia e vê os animais marinhos ou vê alguma coisa do oceano, do mar e me manda. E, Mari, olha isso, eu lembrei de você, vi isso e lembrei de você. Então, pra mim, isso é muito significativo, assim, como que as pessoas lembram de você durante a vida, né? E eu amo ser lembrada assim. Eu tive o privilégio de me formar e fazer minha especialização na Califórnia. Eu morei 2 anos na Califórnia, logo depois de formada. E foi muito, muito importante para mim. Então, eu melhorar o meu inglês, quanto pela experiência em si, porque eu trabalhei com as focas num projeto de conservação que eu colaboro até hoje, com as focas lá de La Jolla. Foi algo que realmente expandiu o meu olhar, a minha visão, me tornou muito mais consciente do que eu queria, do caminho que eu gostaria de trilhar, por mais que, quando eu retornei para o Brasil, em 2018, eu estava completamente perdida, completamente. Então, toda a vida que eu tinha fora, na Califórnia, morava perto da praia, que era meu sonho, porque eu nasci em São Paulo. E eu sempre quis sair de São Paulo, sempre quis sair de São Paulo. Nunca me senti pertencente a São Paulo. A natureza é meu remédio, é o que me torna viva mesmo, sabe? Essa conexão. Eu preciso da natureza, eu preciso estar perto da natureza. Eu sou muito sensível na cidade. Voltando para o ponto, eu tive esse privilégio. Depois eu fui para uma experiência de vários meses também numa comunidade hippie e ecológica, me formei em yoga e aí foi um caminho que foi muito desafiador, porque várias vezes eu falei, meu Deus, e agora, sabe? Eu me vi totalmente perdida, sem dinheiro, sem ter para onde ir, sem saber se eu continuava ou não, se eu arriscava ou não. E quando eu voltei em 2018, eu comecei o meu projeto. Também não foi simples, eu estava passando por uma depressão mesmo e em paralelo eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento humano, então com meditações e vivências assim de autoconhecimento. O projeto para mim foi uma forma de fazer exatamente o que eu acreditava, mas que não existia. Vi uma frase recentemente que falava: crie aquilo que você gostaria que existisse no mundo. E eu vejo hoje que foi exatamente isso que eu fiz com o CIMADE. Eu criei o que eu gostaria que existisse no mundo e não existia até então. Era um projeto que unisse a biologia marinha com a conservação, com o desenvolvimento humano, com meditação, porque eu acredito que a gente só vai proteger o que existe ao nosso redor se a gente nos conhece, se a gente nos conhecer primeiro, né? Então a gente precisa nos conhecer para conhecer o que existe ao nosso redor e então nos tornarmos conscientes. É a partir da consciência de quem nós somos que a gente consegue expandir isso para o nosso meio, né? Na primeira ação tinham 15 pessoas e a última ação de limpeza de praia tinham mais de 200. Comecei o projeto com ações socioambientais, de limpeza de praia, educação de crianças. Então eu criei o Amar, que foi o primeiro projeto que
coloca ferramentas de meditação, desenvolvimento humano e conservação marinha, levando crianças para verem o mar pela primeira vez. Tudo que eu criei, o projeto com as redes de pesca, que eu fui a primeira a transformar as redes em bolsas, tudo aquilo era muito mais pelo propósito do que realmente significava aquilo e do meu servir no planeta, do que com relação ao financeiro, sabe? E quando eu comecei a receber, que foi assim, sabe? Caramba, estou recebendo por uma ação, eu me sentia estranha de receber pelo meu trabalho, muito doido, eu me sentia estranha por receber pelo meu trabalho, porque era algo que eu tava, sabe, servindo o mundo, servindo as pessoas, e aí eu falava, nossa, e era uma relação muito estreita, assim, né, do meu servir, de algo ser tão significativo para mim e uma mudança para o mundo, assim, no meu olhar, e mesmo que seja por uma pessoa só ali, que, enfim, toque ela de alguma forma e ela se transforme de alguma forma, uma criança, né? Então, para mim, aquilo era tão engrandecedor que eu misturava muito, e no sentido de remuneração, né? Eu não me sentia merecedora de ter um retorno financeiro. Você entende? Por causa disso. E é algo que eu trabalho até hoje. E é algo que eu quero trazer aqui também como uma reflexão, porque a gente merece sim. E merece muito, porque é uma trajetória muito longa e muito de muita coragem, e a gente precisa tanto disso no mundo. Enfim, é algo que eu ainda escrevo e reflito muito até hoje. E também acredito que talvez seja isso, sabe? A gente colocar o mundo no mudo e ouvir o nosso coração, de fato, para as coisas que realmente fazem sentido pra gente. Às vezes são pessoas que já fizeram e abriram um caminho para que você atue junto com elas, sabe? E cria essa egrégora, assim, de uma nova forma de servir o mundo. Eu tô mostrando lá no Instagram que eu tô pintando todas as janelas e portas de casa de azul. Olha que lindo. Tô apaixonada com minhas portas. Ali tá um papel, porque eu fui pintar e caiu um vidro. Tem que arrumar. Dormi, amor! Não tá cansado? Guilherminho! É só forró que eu tô filmando. É, filho. E amor! Sujão, né?